vou entrar, então, em uma proposta que eu defendo e acredito muito, e acho que a longo prazo ela pode estar impactando nessas questões, né? Que é a questão da escola de turno integral. Nós temos aí estudos mostrando, né, que estados que investem na escola de turno integral, e não é somente o turno inverso para tratar com dificuldade de aprendizagem, que a gente tem já em algumas escolas do município, não é isso. É a escola de turno integral, na qual a criança permanece 8 a 9 horas diárias. Então, a gente tem estudos que mostram que estados que têm que municípios que implantam esta escola de turno integral, elas têm níveis de vulnerabilidade social menores, elas têm violência diminuída, ela tem um ingresso no mundo das drogas também por essas crianças diminuída, né? Eu estive conversando com uma pessoa que veio há pouco dos Estados Unidos e ela me relatava que nos Estados Unidos 90% das escolas, sejam elas privadas ou públicas, elas são de turno integral. Então vamos pensar, um país que é ícone para o mundo todo, se preocupa em ter uma escola de turno integral para suas crianças. E nós, que somos um país, né, relativamente atrasado em muitos pontos, achamos que a criança permanecer na escola somente um turno é o suficiente. E quando eu falo em permanecer na escola o dia todo, eu não estou pensando na questão do ensino, na questão conteudista, viu, colegas? Não é isso. Eu penso numa escola de turno integral para que a criança, num turno, ela tenha a questão da escolarização, perfeito, mas que no turno inverso ela tenha a possibilidade de interagir em projetos empreendedores que tornem essa criança um cidadão. E por que essa é a minha preocupação? Se nós formos pensar numa sociedade até 20, 30 anos atrás, quem é que cuidava dessa criança normalmente? Era a mãe, né? Era a mãe que estava em casa, uma família relativamente estruturada, uma sociedade onde nós não tínhamos tanto uso de drogas espalhado, né? Hoje, as crianças que acessam a escola municipal, na grande maioria, são crianças que vêm de famílias de baixa renda, certo? E essas famílias, muitas famílias, são desestruturadas. Tem pai e mãe ou pai que consomem drogas. E tem uma outra situação, nós temos a entrada da mulher no mercado de trabalho. Então, essa criança fica desassistida, certo? Então, quando a gente vê, por exemplo, aí tem uma gama de publicações nas redes sociais dizendo o seguinte: escola ensina e família educa. Que família que educa? A família de classe média? A família de classe alta? Ok. Mas quem é que está na escola municipal? São as crianças, na sua grande maioria, que vêm da periferia, né? Então eu chego a ficar assim emocionada quando eu penso nisso, né? De imaginar que tem colegas que pensam que essas crianças que estão ali não precisam ser educadas, que elas vêm para esse ambiente só por escolarização. Então, não é essa a nossa proposta, né? A nossa proposta é de pensar num projeto que realmente funcione, que seja viável e que mantenha a criança na escola por 8 horas, nos 2 turnos. Isso vai fazer com que, além dessa criança ter uma rede de proteção, porque ela não vai estar na rua, né? Ela vai estar sendo protegida da questão da drogadição, do abuso sexual, do bullying, da própria violência urbana que a gente tem vivido, né? Ela vai estar sendo desenvolvida em outros aspectos do desenvolvimento humano, que são as questões socioculturais, né? Por isso que eu falo em projetos empreendedores, né? Então, a gente pode ter lá oficinas pedagógicas de N tipos nesse turno inverso, né? Além de uma possível rede de saúde com dentistas, com médicos do município estarem fazendo um acompanhamento dessas crianças espaçadamente, né? De uma forma bem bacana, assim, para que a gente trabalhe o ser humano de uma forma global na escola, que é o espaço para isso, é um espaço de educação que a gente não pode perder de vista. E esse é um projeto de cidadania e desenvolvimento a longo prazo, né? Mas no qual eu acredito muito como educadora, né? E eu gostaria de ouvir então um pouquinho o Silas, que também é educador,
e ver assim o que ele pensa assim dessa escola de turno integral enquanto uma proposta para a gente diminuir a questão da própria vulnerabilidade social, Silas.